recordar, repetir e elaborar um texto de 1914 será objeto de minhas apreciações nesse momento. Pois bem, mais uma vez, Freud, aliás, muito talentoso na invenção dos seus títulos, quem escreve artigos científicos sabe da dificuldade que é bolar um bom título, mas Freud era muito preciso. Então, quando ele escreve esse texto e o coloca sob esse título, que são apenas 3 palavras, ele já interroga o leitor sobre um aspecto. Fazer análise se trata de recordar, de repetir ou de elaborar. Afinal, é bastante comum as pessoas que chegam ao analista imaginarem que elas terão que se recordar do que aconteceu na sua vida. Um sujeito de 30 anos, por exemplo, vai ter que se recordar desses 30 anos de histórias, possivelmente dos traumas pelos quais passou, pelas injustiças, pelos infortúnios de sua vida nesses 30 anos. Pois bem, o analista não pode acreditar nisso. O analista dá algum valor à recordação, não deixa de ter sua importância, mas ele sabe que a memória é traiçoeira, é seletiva e ela é muito amiga do ego, ou seja, nos recordamos daquilo que nos interessa e como nos interessa. Portanto, distorções e deformações são amplamente esperadas pelo analista. Pois bem, então, já que não é recordar, afinal, o que se trata o repetir? E aí Freud faz uso de um termo interessante, que ele vai voltar a esse termo várias vezes, que é a compulsão à repetição. Ou seja, quando estamos com o analista, de alguma maneira, repetimos de maneira sutil, às vezes de maneira escancarada, de maneira metafórica ou metonímica, certas situações que nos permitiram obter parcial ou até mesmo completamente uma dose de prazer durante a nossa vida. Ou seja, mesmo que nos queixamos disso, ainda continuamos a repetir com o analista. Um exemplo básico e até banal. Um sujeito que chega sempre atrasado em seus compromissos. É bastante óbvio que ele vai chegar atrasado na sua sessão de análise. Um sujeito que chega muito adiantado aos seus compromissos. É bastante provável que ele vá repetir isso na sua análise. Mas essa repetição, muito banal e facilmente comprovável, ela diz de como o sujeito funciona no mundo. A questão é, a que esse atraso ou adianto estaria conectado, né? De que maneira estaria conectado com uma outra cena muito maior, com uma lógica. Então, na verdade, repetimos essa lógica com o analista, que por sua vez tem o papel e a tarefa de demonstrar ao paciente, ao futuro analisando, que essas repetições dizem dele. Então, por que será que ele as repete? E principalmente, para que ele as repete? Quando o paciente se interessa por essa provocação do analista e de alguma maneira envolve esforços de elaboração das possíveis causas, algo começa a mudar. Ou seja, cessa a repetição. A pulsão pode ficar um pouco mais livre, o investimento libidinal pode ir para outros objetos. Ou seja, paramos de repetir para experimentar as coisas novas. É por isso que uma análise demanda tempo, porque elaborar significa, de alguma maneira, ressignificar certos aspectos de nossa vida e, principalmente, certos elementos que nem sempre gostamos de admitir. Certos elementos que são nossos, mas que não gostamos de nos perceber como donos.